Lição bíblica da Escola Dominical do dia 14 de junho fala sobre a transformação de Jacó em um homem de honra. O nome Jacó significa no hebraico a palavra Yah, significa Jeová. Có, suplanta. Jacó, Jeová suplanta. Ele nasceu, apesar de ser gêmeos, nasceu depois do seu irmão. Mas o seu irmão perdeu o direito de primogenitura por uma proposta de Jacó. Jacó percebeu a fraqueza do irmão, fez uma proposta. Ele não enganou o seu irmão nesse quesito. Ele enganou o seu pai porque ele foi aconselhado pela mãe dentro de um conflito familiar. Ele enganou o seu pai. Mas a Bíblia diz que ele foi enganado pelo seu sogro. O próprio Jacó diz: meu sogro mudou meu salário 7 vezes. Então Jacó casa com Raquel, e naquela época a mulher tinha que colocar o véu no rosto. O marido só podia ver o rosto da mulher quando entrava no quarto de núpcias. E ele foi enganado por Labão, seu sogro, que colocou Leia, colocou a outra filha, que não tinha a mesma beleza de Raquel. E aí ele reclamou com o sogro, e o sogro disse: trabalha mais 7 anos de graça para você ganhar Raquel, porque agora já te dei Leia e você já coabitou com ela. E Jacó se comprometeu a trabalhar mais 7 anos por Raquel, mas ele já imediatamente, no outro dia, assumiu também Raquel. Tem gente que pensa que ele esperou 7 anos para receber Raquel. Na época, na cultura judaica, na cultura israelita, né, que não existia nem judaísmo na época, na cultura israelita ou na cultura hebraísta, semita, que é o mais correto, a cultura hebraísta, semita, o noivo, né, o namorado, tinha que dar um dote para os pais. E como Jacó não tinha nada, ele saiu fugido do seu irmão. Ele trabalhou 7 anos e mais 7 anos, 14 anos pelas 2 filhas. Mas assim que ele coabitou com Leia, imediatamente, naquela mesma semana, ele recebeu Raquel também, mas teve que trabalhar mais 7, ou seja, 14, né? Pelas 2. E esse conflito familiar é muito importante nós entendermos, e eu sempre gosto de repetir isso aqui. Esse conflito familiar, toda família tem seus conflitos, seus problemas, mas é bom entender o contexto da época. Quando nós pregamos no Antigo Testamento, nós corremos um grande perigo. Porque se nós pregamos no Antigo, ensinamos no Antigo, sem passar pelo crivo do Novo Testamento, pelo crivo do Evangelho de Jesus, nós não estamos pregando cristianismo. Estamos pregando monoteísmo, hebraísmo, israelismo, judaísmo, menos cristianismo, menos o Evangelho de Jesus. Por isso, toda a mensagem, todo o ensino do Antigo Testamento tem que ser passado pelo crivo, pelo filtro do Novo Testamento. Senão você não está pregando o cristianismo. E, infelizmente, a maioria dos pregadores pregam no Antigo sem passar pelo crivo do Novo Testamento. E a sua mensagem é uma mensagem israelita, uma mensagem hebraísta, monoteísta, menos cristianizada, menos evangélica, menos cristianismo. Então ele não prega o cristianismo,
porque não passou pelo filtro do Novo Testamento, e Jesus é o mediador de uma nova aliança. Lá em Hebreus diz que ele é maior que Abraão, maior que Moisés, maior que o templo, maior que a Torá, maior que o sumo sacerdote, maior que Melquisedeque. Ele é o mediador de uma nova aliança, é o verbo vivo de Deus, e é a revelação mais sublime, a expressa imagem do ser de Deus. Então Jacó, de enganador, depois que ele pretende encontrar com seu pai, abandonar seu sogro, o seu sogro não quer perdê-lo, porque ele é muito trabalhador e Deus começa a prosperá-lo. Mas o seu sogro vai atrás dele, faz uma acusação que ele levou alguns ídolos. Jacó disse que quem estava levando o ídolo deveria morrer precipitadamente. Ele falou aquilo e era a esposa que ele mais amava, Raquel, que tinha roubado aqueles ídolos. Mas a Bíblia diz que essa volta ele manda um presente. Jacó era um diplomata, né? Ele manda um presente para amaciar o irmão, porque ele tem receio que o seu irmão ainda tem uma mágoa no seu coração. E nesse retorno, nessa volta para a casa dos pais, ele tem um encontro com um anjo, e a Bíblia diz que ele luta com o anjo, face a face. E a palavra face a face significa Peniel, né? Lutar com Deus frente a frente. É claro que Jacó nunca viu a face de Deus, nem Moisés. Moisés falava frente a frente com Deus. Deus via Moisés, mas Moisés não via Deus. E a Bíblia diz que homem nenhum viu Deus. O próprio Paulo disse: aquele que habita na luz, inacessível, invisível, qual homem nenhum pode ver, nunca viu e nem pode ver. Então a ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Mas a experiência é uma experiência tremenda, como na experiência da escada, do acesso a Deus da lição passada. A escada fala do acesso pela oração. E oração não é elevador, né? Oração é demorar-se, tempo, a escada, é patamar, é o patamar da intimidade que temos com Deus, progressivamente demorando mais na oração. E é aqui que ele é transformado. Seu nome não será mais Jacó, disse o Senhor. Seu nome será Israel, aquele que luta com Deus. Todos nós temos uma luta no nosso dia a dia. A Bíblia diz que o espírito luta contra a carne contra o espírito, esse se opõe um ao outro. Então a luta fala da nossa perseverança. Perseverar na oração, perseverar na leitura da Bíblia, perseverar no estudo, perseverar no ministério, perseverar na piedade, uma vida devocional na presença de Deus, perseverar nos nossos princípios, perseverar na fé, perseverar até o fim. Essa é a luta que temos, e Jacó foi este homem destemido, que perseverou na luta com Deus para receber a sua bênção, a sua promessa. E ele foi abençoado e foi transformado. Deus de Abraão, Deus Pai, Deus de Isaac, o Deus Filho, que proveu o cordeiro, e o Deus de Jacó, ou seja, que transforma, o Deus Espírito Santo, que transforma o homem numa nova criatura. É o Espírito Santo que convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus disse: aquele que não nascer da água, nascer naturalmente, e do Espírito, que é o novo nascimento. O que ocorreu com Jacó, teve a sua vida transformada. A Bíblia fala da conversão, do arrependimento.
E esta é a nossa